Nossa saudação a todos que acompanham a página da Paróquia de São João Batista em Estrela de Alagoas. É com alegria que hoje nós vamos meditar um pouco sobre a figura do pastor a partir de duas perguntas que nos foram propostas para reflexão. A primeira delas é a respeito da figura do pastor. Uma pergunta interessante, não é? Será que não deveríamos pensar mais a figura do pastor, tendo em vista que se fala bastante a respeito dos conceitos de mestre e senhor? E para responder a esta primeira pergunta, eu gostaria de me valer um pouco da compreensão do Papa Francisco do que é ser pastor, ou poderíamos dizer até da compreensão eclesiológica do Papa Francisco. Ele tem insistido muito no conceito de proximidade. Esse conceito é muito caro à eclesiologia de Francisco e também é muito próprio da compreensão do que é ser pastor. Vejam vocês, um dos textos mais marcantes sobre a figura do pastor é João, capítulo 10. E vejam que no versículo 14, quando Jesus, falando de si mesmo como sendo o bom pastor, ele dirá: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Vejam, a dimensão do conhecer. Certa vez o Papa Francisco, numa entrevista, disse: a igreja é mãe e uma mãe não se relaciona com os seus filhos por correspondência. Vejam, não pode haver uma distância entre a igreja e os fiéis. Não pode haver uma distância entre o pastor e o rebanho. Parece-nos que esses conceitos fundamentais de mestre e senhor, como disse, são fundamentais, mas parecem que às vezes eles podem gerar uma certa distância. Parece-nos que o mestre está distante do discípulo. Parece-nos que o Senhor, não é, que é um conceito fundamental, uma espécie de síntese da fé cristã nos primórdios, não é? Podemos lembrar São Paulo escrevendo aos Filipenses: Jesus Cristo é o Senhor. Aqui está a síntese, e particularmente nesse período que nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor, não é? A Páscoa é justamente isso. Aquele Jesus que viveu na Galileia, que pregou, que foi condenado, crucificado e morto, este mesmo Jesus agora foi glorificado. Ele é o Senhor, ele está assentado à direita de Deus. Então, é o Senhor, seria a síntese. Jesus Cristo é o Senhor, é a síntese da fé cristã, poderíamos dizer assim. Mas vejam, como eu dizia, parecem que esses conceitos podem gerar uma certa distância. Parece-nos que tratam de algo elevado demais, acima, diríamos assim, da nossa realidade. Por outro lado, o conceito de pastor parece que dá a entender uma proximidade maior. E é neste sentido que eu concordo e penso que a figura do pastor deve ser melhor refletida, deve ser vista com maior abundância. Obviamente, não desprezando nem menosprezando ou deixando de lado esses conceitos, como eu disse, fundamentais, sobretudo o conceito de Kyrios, de Senhor. Não se trata disso, de opor, de deixar de lado, não. Mas deve ser refletido um pouco mais esse conceito de pastor. E é neste sentido que eu compreendo a beleza do ser pastor, como justamente ser próximo. O Papa Francisco vai dizer: o pastor deve ter o cheiro das ovelhas, ou seja, deve ser próximo. Não pode haver uma relação fria
entre rebanho e pastor. Não pode haver distância, não. O pastor deve conhecer as ovelhas e conhecê-las pelo nome. Pelo nome, o nome aqui como sendo sinal da intimidade, da proximidade. Por isso, esse conceito de pastor é profundamente belo, justamente porque nos chama a atenção para essa perspectiva que o Papa Francisco tem insistido tanto. Precisamos ser próximos, precisamos conhecer. Nós não podemos ser, pastores indiferentes ao rebanho que nos foi confiado. Nós devemos tratar o rebanho com aquele carinho, com aquela delicadeza, com aquela proximidade, com aquela afetividade ou afetuosidade que é própria de um pastor, de um alguém que zela, de um alguém que protege, de um alguém que cuida, de um alguém que é próximo. Neste sentido, nós já podemos então entrar agora na segunda pergunta que nos foi proposta: como distinguir o pastor do mercenário, tendo em vista que são tantos pastores? Qual a distinção de um para o outro? E aí, para responder essa pergunta, volto ao texto de João para citar o versículo 11. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. No versículo 14 que nós ouvimos há pouco, Jesus repetiu: dou a vida pelas ovelhas. Alguns elementos devem estar saltando aos nossos olhos para compreender quem é o pastor e quem é o mercenário. Primeira coisa importantíssima: para nós cristãos só há um único pastor, que é o próprio Jesus. Ele é o pastor. Por isso que o Vaticano II, no seu documento sobre a eclesiologia, o chamado documento Lumen Gentium, vai justamente falar da chamada eclesiologia total. Antes de falar as distinções, leigos, padres, a dimensão hierárquica, ele fala da eclesiologia total. Antes de qualquer distinção, nós todos somos rebanho do Senhor. Então, o único pastor é o próprio Jesus Cristo. Todos os outros pastores, no caso nós ordenados, o somos em virtude da nossa configuração a Jesus Cristo. Então, eu particularmente, Padre Joelder, como o Padre Motinha, que é o pastor de vocês, como qualquer outro padre, somos pastores porque configurados a Cristo, porque participamos do pastoreio de Cristo. Ele é o pastor. Então, esse é o primeiro dado, essencial, o primeiro dado mais relevante. Depois, tem algo prático e uma grande novidade que Jesus apresenta. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas Jesus inverte as coisas. O que é comum é que a ovelha dê a vida pelo pastor. Vejam, os pastores utilizam a lã das ovelhas, utilizam o couro das ovelhas, utilizam a carne das ovelhas. Esse é o comum. Mas Jesus, quando vai falar da figura do pastor, conforme o seu coração, e aí a gente lembra aquela profecia, né? Dar-vos-ei pastores conforme o meu coração. Então, o pastor, conforme o coração de Deus, é justamente aquele que faz uma inversão. Ele não é mais aquele que tira a lã das ovelhas, que consome a sua carne e utiliza o seu couro. Não. O pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Veja, a inversão. E neste sentido é que nós percebemos a distinção entre o pastor e o mercenário. O mercenário é aquele que quer se utilizar das ovelhas, que quer se aproveitar das ovelhas, que quer se servir das ovelhas. Jesus vai dizer: não, o verdadeiro pastor, o bom pastor, não é aquele que se utiliza das ovelhas. Não é aquele que se aproxima das ovelhas com interesse, que as engorda para depois consumi-las. Não,
O verdadeiro pastor é aquele que se sacrifica pelas ovelhas. E aqui diante de nós o mistério da cruz. Querem saber quem é o verdadeiro pastor? Aquele que, configurado a Cristo, participa do mistério da sua morte e ressurreição para dar vida ao mundo. É aquele que se oferece pelas ovelhas, que torna a sua vida uma oblação, uma oferta constante, uma doação inteira de si em favor do mundo. Espero ter colaborado com vocês. Desejo a todos que acompanharam este vídeo um abraço. Minha saudação também ao Padre Motinha e a todos os fiéis de Estrela de Alagoas, e a todos a minha bênção. O Senhor